Boa noite a todos, graça e paz. Eu vou convidar você mais uma vez, fechar os teus olhos e nós vamos transformar esse ambiente num ambiente de glória. Eu não sei qual é o caos que você está vivendo, eu não sei qual foi a luta que você teve até chegar aqui no culto. Mas eu tenho certeza que se você está aqui no culto esta noite, é porque você quer algo de Deus, não é verdade? Amém? Então, se você quer algo de Deus e nós estamos aqui, então por que não chamarmos a presença de Deus com intensidade, com desejo, com vontade, como se fosse o último dia da sua vida? Vamos buscar a Deus, vamos atrair a glória dele para este lugar, vamos quebrar as cadeias, vamos quebrar as correntes que têm nos prendido, vamos quebrar com todas as fortalezas das trevas e vamos fazer com que a glória de Deus venha sobre as nossas vidas, porque a glória de Deus, ela tem o poder de transformar o caos, no nome de Jesus. Então, feche os teus olhos e abre a sua boca e comece a chamar pela presença de Deus. Aquele avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos não é só para eles, pode acontecer aqui e hoje e comigo e com você. É só você clamar com intensidade. É isso que faz com que a glória de Deus desça neste lugar. É o nosso clamor com intensidade. Então clame, chame por Ele, peça desesperadamente pela presença de Deus. Vamos, gente, abre a tua boca, deseje a presença de Deus. Senhor, nós queremos a tua presença nesta noite, mais do que tudo nas nossas vidas. Vem neste lugar, Senhor, vem neste lugar, vem sobre o caos das nossas vidas, no nome de Jesus. Nós queremos te sentir esta noite, nós queremos, Deus, em nome de Jesus, sermos tocados pela tua glória, queremos ter a nossa vida transformada pelo teu poder. Deus, nós não queremos sair daqui vazios, mas nós queremos sair daqui cheios da tua presença. Vem, Senhor, com a tua glória, desata a tua unção, desata a tua presença, no nome de Jesus. Eu profetizo e declaro sobre este lugar, céus abertos, um ambiente de glória, o peso da presença de Deus, invadindo os corações, trazendo cura, libertação, trazendo salvação, trazendo arrependimento, no nome de Jesus. Eu profetizo e declaro vidas sendo tocadas, enfermidades sendo curadas nesta noite, em nome de Jesus. Eu profetizo e declaro onde tem morte, eu declaro vida, vida abundante, em nome de Jesus. Onde tem casamento destruído, eu declaro a restauração nesta noite, em nome de Jesus. Desata o teu poder, Senhor, e a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você está preparado para ouvir a palavra? Sim, não, mais ou menos? Então vamos lá. Ai, ai. A presença de Deus é sempre tão bom, né? Hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras que saem da nossa boca. Então vamos lá. Você já ouviu falar que as nossas palavras têm poder, não já? Em todo tempo a gente está ouvindo isso. Coaches têm usado isso também, sobre o poder das palavras. E você sabe qual realmente é o poder das palavras? Você já parou para pensar sobre isso? Todo mundo fala de poder, poder, mas de onde que veio? Por quê? Como assim? Como que funciona? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. As nossas palavras, ela tem o poder de criar vida ou morte. Ela tem poder para construir e destruir. O poder das palavras, ela não é algo místico. Ela tem embasamento na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, quando você ouvir sobre isso, tenta compreender a essência, que é, as pessoas estão usando o poder das palavras sem entender o contexto. Da onde que veio, da onde se originou,
mas elas estão o quê? Usufruindo desta palavra, do poder das palavras. E nós, como crentes, muitas vezes não estamos desfrutando disso que temos ao nosso dispor, que temos à nossa disposição. Nós vivemos aquém, nós vivemos no caos, nós vivemos uma vida muito longe daquilo que é para nós viver. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, só que nós não vivemos nesta dimensão. E nós precisamos aprender a viver nesta dimensão, está disponível para todos nós. E as pessoas lá fora que não conhecem a Deus estão usando e desfrutando deste poder que são as palavras faladas. Lá em Provérbios, abre a sua Bíblia, Provérbios 18, versículo 21. Provérbios 18, versículo 21. Vamos lá. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Amém? Isso é muito sério, não é? A palavra de Deus está falando e trazendo essa seriedade para nós. Ela diz o quê? Que nós vamos viver as consequências daquilo que falamos. Como que está sendo a sua linguagem? Como está sendo a sua fala no trabalho, na igreja, na sua casa? Como está? Você já parou para observar? Você já parou para observar se você é uma pessoa que declara palavras de vida ou você é uma pessoa que declara palavras de morte? Palavras que constrói ou palavras que destrói? Quem é você no dia a dia? Que tipo de pessoa é você? Veja bem, o pastor falou sobre sementes. As nossas palavras também são sementes. Então, nós vamos viver, querendo ou não, nós vamos desfrutar de maneira positiva ou negativa das consequências daquilo que nós falamos. E o interessante que as nossas palavras declaradas, faladas, ela não afeta só as nossas vidas, ela afeta quem está ao nosso redor. Principalmente para quem é pai e mãe, as suas palavras têm um peso tão grande na sua casa, tão grande sobre a vida dos teus filhos. Maridos, as suas palavras têm um poder tão grande na vida da tua esposa, de promovê-la, de fazer com que ela viva uma vida plena ou viva uma vida depressiva, uma vida angustiada. Mulheres, a tua boca, a tua fala tem o poder de promover o seu marido, de colocar ele no lugar de destaque, de fazer com que ele vá ou de destruir ele. Qual tem sido o seu posicionamento? Como tem sido a sua linguagem? É uma coisa que nós temos que nos policiar, porque palavras decretadas, elas são sementes e elas vão germinar. Então eu tenho que tomar muito cuidado com tudo aquilo que eu falo, em todos os ambientes. Nem de brincadeira eu devo falar, porque lembre-se, palavra falada são sementes. Então eu tenho que prestar atenção no que estou semeando, no que estou plantando. Amém? Vamos seguir. Eu quero contar uma história para vocês de uma experiência, um experimento que um professor japonês fez. Ele pegou 3 potes e colocou arroz cozido em cada pote e um pouco de água. Em um dos potes ele colocou, te amo, você vai dar certo. No outro pote ele colocou seu feio, seu fedido, seu nojento. E no outro pote ele não colocou nada. E ele todos os dias, durante 30 dias, ele ia lá e declarava o que estava escrito em cada um dos potes. Todos os dias, durante 30 dias. O pote que ele declarou coisas boas e positivas, teve a sua fermentação natural e não ficou fedido. O segundo pote que ele declarou palavras ofensivas e de destruição, o que aconteceu com o pote? Mofou, ficou fedido, ficou fedorento, nojento. E o terceiro pote, que ele não fez nada, que ele ficou indiferente,
o pote, ele mofou, ficou bolorado, mas não tanto quanto o segundo. O que esse experimento diz para nós? A ciência, o que a ciência está dizendo para nós? Que existe poder, existe energia naquilo que nós falamos. Imagine os seus filhos, imagine a sua casa, os seus negócios como um destes potes. Qual deles você tem decretado coisas? É o que aconteceu. Isso é o poder que a ciência tem falado. Agora nós vamos ver o que a Bíblia fala deste poder. Da onde que veio esse poder criador tão poderoso que às vezes a gente não sabe usar como precisa. Vamos lá. Abre a sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus, quando criou o mundo, ele poderia ter criado de várias maneiras, né? Vocês lembram daquele filme que tem eu não sei o nome do filme, que tem o Thanos, que ele estala o dedo? Então, esse filme aí, Deus poderia ter criado o mundo com o estalar dos dedos, com o piscar dos olhos. Ele poderia ter criado de várias maneiras, porque ele é Deus. Mas ele criou como o mundo? Através da palavra. Ele começou a decretar e sobre o caos começou a existir vida, começou a existir luz, começou a existir as coisas. Então Deus criou o mundo, né, num ambiente de caos, através do quê? Da palavra falada. Ele trouxe à existência o invisível, do nada, através do quê? Da palavra. Se Deus fez isso, Ele fez com um propósito de deixar exemplo para nós sobre o poder das nossas palavras. Abre a sua Bíblia lá em Isaías 55, versículo 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis 1, 26 diz que nós somos feitos desta maneira, imagem e semelhança de Deus. E por conta disso, por conta dessa maneira que Deus nos criou, nós temos esta de criar as coisas através da nossa palavra. Nós temos esse mesmo poder, essa mesma natureza. Nós expressamos aquilo que nós cremos. Então, nós temos a mesma capacidade criadora de criar as coisas na natureza, assim como Deus. Por quê? Porque nós somos o quê? A imagem e semelhança de Deus. E por conta disso, eu tenho o mesmo poder com a minha boca. Por isso que as pessoas estão usando o poder da fala. Por conta disso. Eles não sabem desta essência, mas nós sabemos que nós temos esse poder por conta do quê? Da nossa criação, da nossa formação. Imagem e semelhança de Deus. Então, a palavra de Deus na minha boca, ela tem o mesmo poder criativo. Então, à medida que eu declaro a palavra de Deus sobre o caos, não importa o que eu estou vivendo. Se há um caos no casamento, nas finanças, na casa, nos negócios, na família, eu consigo, declarando a palavra de Deus sobre o caos, começar a trazer vida. Esse é o poder que nós temos e que nós como cristãos não estamos usando da maneira correta. E eu quero chamar a atenção para você, mais uma vez, como que você está usando a sua boca para abençoar ou amaldiçoar. Fica a dica aí. Os nossos pensamentos, as nossas palavras, elas são fruto dos nossos pensamentos. Então, o que eu tenho que fazer? Tendenciosamente, nós vamos falar de maneira negativa por conta da nossa natureza pecaminosa.
E não só isso, por conta dos alimentos que eu trago para os meus pensamentos, para a minha mente. Pare aí para você pensar com os seus botões. Como que você está alimentando os seus pensamentos? É com Netflix? Com rede social? Você está alimentando com séries? Está alimentando com pornografia? Como que você está alimentando os teus pensamentos? Os pensamentos, eles interferem na maneira de falar. Então, muitas vezes a gente não fala coisas boas por conta dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, ele tem a ver com as nossas crenças, e isso resulta nas nossas palavras. Então, como que você está alimentando a tua mente? Que tipo de ambiente você está inserido? Fala, Gisele do céu, meu Deus do céu, misericórdia, não estou falando coisas boas, não estou falando coisas agradáveis, coisas que, palavras que promovem as pessoas. Infelizmente, a minha palavra tem sido de reclamação, de murmuração. Eu só estou reclamando da situação. Então, está na hora de você colocar os teus pensamentos para sofrer uma interferência da parte de Deus. E como que você pode mudar os teus pensamentos? Uma coisa que eu sempre falo, é Bíblia, é oração, é jejum e é o quê? Congregar com os irmãos. Isso é muito importante. Os meus pensamentos, eles vão sofrer interferência à medida em que eu mergulho na palavra de Deus. A minha linguagem vai ser afetada, ela vai mudar. Por quê? Porque eu estou me alimentando a minha mente, alimentando o meu espírito com a palavra de Deus. A oração, a minha comunhão com Deus, isso muda o jeito da gente falar. Você pode estar vivendo uma situação muito ruim, mas quando você tem comunhão com Deus, quando você alimenta os teus pensamentos, a situação ruim, ela não tira a essência de Deus da tua vida. Você sempre vai continuar declarando palavras de vida, de fé, de vitória, independente do que você está vivendo. Só que isso fica impossível para quem alimenta a mente com outras coisas, e não a palavra de Deus, e não a comunhão. Não tem como, gente, porque, igual eu falei, a nossa natureza pecaminosa vai nos inclinar para aquilo que é ruim, para aquilo que é terrível, para aquilo que é morte. Mas eu preciso me expor à palavra de Deus, à presença de Deus, porque ela tem o poder de mudar a nossa história. Ela tem o poder de transformar o caos, de transformar o divórcio, de transformar a enfermidade em saúde. Mas é a palavra de Deus, é a vida com Deus. E às vezes a gente não consegue crer de maneira correta porque os nossos pensamentos estão afetados de maneira negativa. Nós precisamos mudar. E a importância, gente, da gente congregar, a importância de você vir à igreja é muito importante. Porque quando você está aqui na igreja, eu tenho certeza que todos vocês estão aqui porque tem um anseio dentro do coração de vocês. Ah, Gisele, eu estou aqui porque eu sou obrigada. Não, mas lá no fundo existe um desejo pela presença de Deus. Você não sabe ainda ao certo o que você precisa, mas existe um vazio no seu interior. E por isso que você está aqui na igreja. Nós estamos aqui com o mesmo desejo. E quando todos nós aqui, a Bíblia fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos, o que acontece? Acontece. Então não deixe de congregar. Se você quer que a sua mente, que as suas crenças sejam afetadas de maneira positiva, não deixe de vir na igreja. Por que você acha que é tão difícil orar, que é tão difícil ler a Bíblia, que é tão difícil vir para o culto? Porque são estratégias que o diabo usa para minar a presença de Deus, para fazer com que a gente viva uma vida miserável, para que a gente viva uma vida negativa e destruidora. Não tem como você dizer que vai viver uma vida vitoriosa se você não se expõe a esses 4 elementos da vida cristã. Não tem como, é impossível você dizer que professa fé em Jesus sem vir por culto, sem orar, sem jejuar. Não tem como. No primeiro desafio,
você vai desmoronar. O que mantém a sua vida cristã é a presença de Deus. E para você ter a presença de Deus, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que jejuar, você tem que vir para o culto. É muito importante. Isso traz fé, isso aviva o nosso coração. Se você pegar, quando vai fazer um churrasco, você põe um monte de carvão, um monte de lenha e taca-lhe fogo. E o fogo vem. Só que você não consegue fazer churrasco com um carvão, com uma lenha. Não tem como. Quando o Alexandre vai abanar lá para intensificar o fogo, meu Deus, pega fogo em tudo. Agora, quando tem um graveto e você vai abanar, ele apaga. Não tem como você dizer que é cristão e vive sozinho e isolado. Não existe isso. Você precisa se expor ao culto, à igreja. Você precisa se expor a uma vida de santidade, para que os seus pensamentos e a sua crença e a sua linguagem sejam afetadas. E aí você não sabe o porquê. Está todo mundo lá fora que não conhece a Deus dando certo, porque você crê errado, age errado, faz errado. Nem é culpa de Deus, é nós que agimos errado. Uma outra coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Como que eu posso usar o poder das palavras em meu favor? Como que eu posso usar isso? Após a gente encher os nossos pensamentos e mudar a nossa crença, agora é hora da gente usar as palavras a nosso favor. Fala, Gisele, eu já fiz tudo isso, tal. Então vamos usar a palavra de Deus, a palavra proferida com poder em nosso favor. A primeira coisa ali que eu coloquei, seja qual for o caos que você está vivendo, declare o quê? A palavra de Deus. Declare as promessas de Deus. E eu quero te dar uma dica. Para cada problema que você está vivendo, busque na Bíblia uma promessa. Porque existe promessas para todas as situações da nossa vida. Então você vai lá, não seja preguiçoso no nome de Jesus, vai lá, é casamento? Procura lá. É filhos? Procura. É finanças? Procura uma promessa. E comece ao quê? A declarar, a falar. Mas Gisele, até quando eu vou falar? Até quando as verdades do céu se materializar na terra sobre a sua vida. Você vai declarar até aquilo se tornar real. Você vai declarar. Eu declarei sobre a vida da minha mãe, 17 anos, a salvação. Nos últimos dias de vida, ela se converteu. 17 anos. Então, não desista de declarar sobre a sua família. Sabe aquele filho rebelde que parece que não tem jeito, que quanto mais você ora, mais você fala de Deus, parece que a pessoinha mais vai para o pecado? Não desista. Não desista do teu filho, não desista do teu casamento, não desista da tua história, não desista da tua vida. Ainda há esperança, ainda há solução. Comece a declarar palavras de vida sobre o caos que você está vivendo, porque Deus trouxe a existência. Através do caos, onde nada existia, Ele trouxe a existência, tudo que nós temos hoje aqui. Então você também tem esse mesmo poder criativo da parte de Deus. Nós temos o poder criativo da parte de Deus. Então eu tenho que colocar isso em ação. Cria o que você quer viver. O que você quer viver? Um casamento abençoado, então começa a criar isso. Começa a profetizar. Você quer ter as tuas finanças restauradas? O que você vai fazer? Além de ser dizimista e ofertante, você vai o quê? Declarar as promessas de Deus. Para de viver de qualquer jeito. Nós temos condições de viver muito melhor do que estamos vivendo. Mas isso só é possível aonde? Em Deus. Só em Deus. Eu falei que as nossas palavras, elas são sementes. Palavras declaradas são sementes plantadas. Palavras declaradas repetidas vezes
são sementes plantadas e regadas. E o que vai acontecer? Vai germinar. Vai germinar. Então, no nome de Jesus, comece a declarar como que vai ser o seu futuro. Sabe por quê? Porque você está vivendo hoje o que você declarou no passado. Então, comece a criar o seu futuro a partir de hoje. Através do quê? Da palavra declarada. Através da palavra profética. Comece a declarar o que você quer viver. Não tem limites para as coisas de Deus. O que você... eu quero ser um grande pregador. Então, crie isso, plante isso. Eu quero que aconteça grandes coisas na minha vida financeira, na minha empresa. Então, plante isso. Declare até acontecer. E uma coisa que é muito importante a gente tomar cuidado, eu já falei, nós como pais, nós estamos com as crianças, eles estão em transformação, em mudança, em crescimento. Então, muito cuidado com aquilo que você declara sobre o seu filho, porque vai interferir de maneira positiva ou negativa quando ele crescer. Eu vou contar uma experiência que eu tenho lá em casa, quando Deus me chamou a atenção sobre o poder da palavra declarada. O que eu fiz há uns quase 3 anos atrás? Deus me falou sobre a importância disso. E aí eu peguei e comecei a escrever um monte de declarações proféticas. E aí, todos os dias, eu e os meus filhos, nós nos reunimos e nós declaramos. Eu leio ou eles leem e a gente repete aquelas palavras. Tem quase 3 anos que a gente faz isso. Sabe por quê? Porque eu quero que quando os meus filhos crescerem, eles sofram a interferência da palavra de Deus. E todos os dias, eles são obrigados. Eles não gostam muito, mas eu obrigo eles a escrever a Bíblia. Todos os dias eles pegam lá o caderninho e escrevem os versículos da Bíblia. E todos os dias nós temos que orar. Sabe o que parece que não está surtindo efeito? Quantas vezes eu já falei, Deus, parece que isso não está servindo de nada, eu estou fazendo, parece que... Aí eles não querem ir para a igreja, aí eles não querem orar, não querem isso. Mas Deus falou assim comigo, tá tudo certo, calma, eles são crianças. No tempo certo, essas palavras vai o quê? Germinar. Continue plantando, continue plantando. Quando a gente pega e fala, tem que ir para a igreja. Mas eu não quero levantar cedo. Eu não quero ir para o culto. Se você ainda tem autoridade, se eles são pequenininhos, traga eles para o culto. Exponha eles a palavra de Deus. E eu sei que, às vezes, quando são pequenininhos, a gente acaba autorizando eles a usar isso aqui. E durante o culto, eles perdem a palavra de Deus. Às vezes, uma palavra... Às vezes uma frase, um versículo pode entrar no coração deles e marcar a história deles. Mas só que às vezes a gente como pais estamos distraídos e permitimos que o diabo venha e roube a palavra de Deus dos nossos filhos. Os nossos filhos são expostos o tempo todo na escola, com os amigos, a outras coisas. As crenças deles, os pensamentos deles estão sendo modificados. Diferente daquilo que a gente acredita na palavra de Deus como princípio. Só que nós não gastamos tempo ensinando os nossos filhos. Se você ainda não tem filho, e quando tiver, já é uma dica para você aplicar com os teus filhos. Não se canse de ensinar a palavra de Deus. Tem dia que eu estou tão cansada e nem quero fazer, mas aí eu lembro do meu compromisso com Deus. Deus me deu o João e a Isadora e me deu um compromisso de ensinar a palavra de Deus. Pode ser que eles se desviem, decidam outras coisas, mas a minha parte de ensinar, de orar, de profetizar, de ensinar eles sobre declarações, de fazer eles escreverem a Bíblia, vai germinar no tempo certo. E se o teu filho se desviou e você ensinou a Bíblia, está tudo certo. No tempo de Deus vai germinar. Eu sei que às vezes bate um desespero, mas vai germinar, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela sempre vai fazer aquilo que ela foi declarada. Vamos lá, Mateus 12:37, diz o seguinte: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás
condenado. As palavras, elas expressam o que cremos. Deus segue uma lógica. Crer, confessar, e o que acontece? O sobrenatural. As coisas de Deus nós temos que tomar posse dela através da fé. E a Bíblia sempre fala, sempre nos ensina, em várias situações, da importância da gente confessar aquilo que cremos. Quando a pessoa vai fazer aquela oração de aceitar Jesus, a gente pede para ela repetir, sabe por quê? Porque ela está o quê? Confessando. As palavras têm poder no mundo do Espírito, igual eu falei, de criação ou de destruição, de vida ou de morte. Então, por isso que é muito importante você declarar estas coisas. Por isso que quando a gente faz a oração de entrega, a gente fala para a pessoa declarar. Por quê? Porque no mundo espiritual isso tem muito significado. Então, eu convido você a mudar a história da tua vida, a mudar o percurso. Se a tua vida está num percurso que não está legal, tem como você mudar hoje o teu futuro a partir daquilo que você vai declarar. Você pode mudar o que você quiser. Lembre-se, o mesmo poder criador que está em Deus está em quem? Em nós. Então vamos criar a realidade que queremos viver. Se coloca de pé, no nome de Jesus, com fé, com ousadia, com intrepidez, e você vai começar a declarar hoje a realidade que você quer viver, o futuro que você quer viver. Feche os teus olhos e comece a lembrar da tua vida, onde você precisa de uma intervenção de Deus. E você vai começar a clamar, e você vai começar a declarar, e você vai pedir céus abertos sobre o caos que você está vivendo. No nome de Jesus, declare, meu irmão, não fique tímido. As pessoas estão declarando e elas nem conhecem Deus e estão vivendo coisas incríveis. Então você também pode, porque você é um cristão, você é herdeiro de Deus. Chame a atenção de Deus. Chame a atenção de Deus. O ambiente de glória, quem provoca ele é você. Não é ninguém, é só você. Não depende de ninguém, só depende de você. Mais da tua presença, Senhor. Mais da tua presença, Senhor. Nesta noite nós queremos transformar o nosso caos, as nossas perdas, as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas lamentações em vitória, em alegria. Deus, no nome de Jesus, nós queremos criar, Senhor, uma família extraordinária, filhos abençoados, filhos abençoados, filhos abençoados, que não se desviem dos teus caminhos. Nós queremos declarar nesta noite, em nome de Jesus, céus abertos sobre as nossas finanças. No nome de Jesus, nesta noite, eu profetizo e declaro, você que é empresário, em nome de Jesus, eu declaro uma nova realidade sobre a sua empresa. Eu profetizo e declaro sobre os seus negócios, sobre os seus clientes, ainda esta semana, grandes negócios sendo fechados, grandes negócios, grandes negociações, grandes oportunidades sendo criadas no nome de Jesus. Eu profetizo e declaro, onde existe enfermidade, onde existe um decreto das trevas, de morte, de destruição, no nome de Jesus, eu declaro vida, eu declaro saúde, eu declaro libertação, saúde, todos os pedidos de oração, eu declaro saúde, a interferência e a intervenção do poder de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que é casado, pega na mão do teu esposo, da tua esposa, e começa a declarar sobre o seu casamento, que você vai viver grandes coisas com ele, com ela, no nome de Jesus. Eu profetizo e declaro casamentos restaurados, famílias sendo transformadas, no nome de Jesus. Eu não aceito mais o diabo interferindo neste casal. Eu não aceito mais pensamentos do maligno invadindo a cabeça desse homem e dessa mulher. No nome de Jesus, eu profetizo e declaro uma nova mentalidade, novos pensamentos, em nome de Jesus.
um casamento abençoado, avivado, onde tem a presença de Deus, onde tem empatia, onde tem alegria, onde tem comunhão, no nome de Jesus. Eu abençoo cada casamento, eu declaro a graça, o poder transformador de Deus. O diabo tem tentado destruir as famílias através dos casais, mas no nome de Jesus, eu declaro e estabeleço um novo decreto de vida, de restauração, famílias transformadas, no nome de Jesus. Desata mais amor, Deus, entre os cônjuges, desata a empatia, desata a tua presença, Deus, restaura os casamentos, onde tem intenção de divórcio, no nome de Jesus, restaura nesta noite, Deus, restaura tudo aquilo que o diabo tem tentado destruir. Eu declaro a glória, a presença, a unção que transforma, que cura, que liberta, que corrige o percurso das vidas e das famílias, no nome de Jesus. Filhos, você que tem filhos que estão longe de Deus, ergue as tuas mãos e receba no nome de Jesus uma palavra de decreto sobre o seu filho, sobre a sua filha, no nome de Jesus. Eu me coloco na presença de Deus e estabeleço nesta noite um decreto sobre a vida do seu filho, um decreto sobre a vida da sua filha, aonde ele estiver, no nome de Jesus. A presença transformadora de Deus vai alcançar esse jovem e vai mudar a história dele, e você vai ver, você vai se alegrar, no nome de Jesus. O diabo tem trazido tristeza, mas eu declaro, você vai se alegrar com o teu filho, você vai se alegrar com a tua filha, no nome de Jesus. Eles serão aquilo que a Bíblia diz que serão, eles serão aquilo que você decretar, no nome de Jesus. Filhos transformados, filhos libertos, libertos do pecado, libertos da mentira, dos vícios, no nome de Jesus. Eu declaro e estabeleço nesta noite a presença de Deus. Eu profetizo e declaro o milagre transformador. Eu profetizo e declaro os céus abertos sobre a sua vida todos os dias, quando você levantar, no nome de Jesus. Eu declaro nesta noite uma fome e uma sede insaciáveis pela presença de Deus. Eu declaro mais fome, mais sede, mais vontade pela presença de Deus, vontade de vir na igreja, vontade de orar, vontade de jejuar, de se santificar, de fugir da aparência do mal. Eu profetizo uma nova vida sobre você nesta noite, em nome de Jesus. Vida, vida, vida abundante. Eu profetizo e declaro nesta noite, onde tem depressão, onde tem fobia, pânico, onde tem desespero e angústia de alma, eu profetizo e declaro, em nome de Jesus, a paz que excede todo entendimento. Eu profetizo e declaro nesta noite, aquela pessoa que se sente triste, deprimida, sendo tocado pelo poder transformador da palavra de Deus, em nome de Jesus, eu profetizo alegria, eu profetizo a certeza da salvação, eu profetizo vida e a paz de Deus abundante sobre você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos os dias declare as promessas de Deus. Todos os dias, seja ele bons ou ruins, declare a palavra de Deus, as promessas que estão aqui. Se exponha à palavra de Deus e você nunca mais será o mesmo. Eu desafio você a orar, a jejuar. Eu profetizo você a se expor à presença de Deus. Você nunca mais será o mesmo. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.